Próxima reunião do presbitério, nós vamos entrar com um pedido para que ele se torne pastor presbiteriano. Nós fizemos isso na igreja de Limeira, mas o processo não andou, até por causa da congregação, e nós vamos fazer isso no nosso presbitério, e que os irmãos estivessem orando por isso. É um processo longo, não é uma coisa de um mês, 2 meses, às vezes isso dura anos, dependendo da exigência do presbitério, 6 meses a um ano, até um pouco mais. Mas tanto nós, quanto o Fernando, estamos tranquilos com relação a isso. E enquanto isso, ele vai estar dando aí a sua contribuição aqui para a nossa igreja, pregando e auxiliando aqui o trabalho pastoral da igreja. Vamos ouvir a palavra por esse nosso irmão. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 13 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 1, verso 13 ao 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe na exposição da sua palavra. Senhor Deus, nós pedimos a Ti, ó Deus, que nesse momento o Senhor nos abençoe na exposição da Tua palavra, Deus. Que o Teu Espírito, ó Pai, haja em nossos corações na proclamação do Evangelho. Que o Teu Espírito, ó Deus, faça a Tua palavra, a Tua voz clara aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Pedimos a Sua ajuda, Deus, que a Tua palavra seja pregada nessa noite e que ela venha a prosperar para a Tua glória e para o proveito da nossa alma diante do Senhor. Fica conosco, assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa carta de Paulo, ela é uma carta muito rica, como todas as cartas das Escrituras aqui no Novo Testamento são. No entanto, essa carta ela tem um ponto focal muito claro, muito específico, falando e tratando sobre a pessoa e obra de Cristo. É uma carta bem
clara nas definições, naquilo que nós, como povo do Senhor, como igreja de Cristo, precisamos entender e compreender acerca do nosso Salvador. Então, eu queria aqui trazer essa exposição dentro desse tema, que é a supremacia de Cristo. Então, nós precisamos olhar aí, introdutoriamente, o propósito de Paulo aí, ao escrever essa carta, ao redigir essa carta aos irmãos ali, aos Colossenses. Então, Paulo aqui, inicialmente, ele está preocupado em firmar doutrinariamente os cristãos em Colossos no verdadeiro entendimento dessa suficiência de Cristo, ensinando quem Cristo é, a sua obra, essa pessoa e a sua obra, firmando então os crentes verdadeiros nessa suficiência e primazia de Cristo sobre todas as coisas. Então nós devemos então nos lembrar que o objetivo de Paulo com essa carta era combater também os falsos ensinos que de alguma forma estavam sendo disseminados ali. E aí alguns comentaristas eles vão tratar, quando fala dos erros, dos falsos mestres, dos falsos ensinos, ali em Colossos, vão tratar da heresia dos Colossos. Tamanha dificuldade de identificar uma heresia e nomear, dar um título, é tal heresia. Então, é difícil, nós vamos falar e discorrer um pouco sobre isso, mas era difícil dar um nome ou titular uma heresia específica. Então, nós devemos lembrar que Paulo ele estava tratando de uma junção de muitos erros, muitas heresias, que todas elas juntas, elas procuravam rebaixar a glória de Cristo, diminuir Cristo. Tá? Então, e pelo conteúdo da carta, que nós vamos observar aqui, a partir do capítulo 1, nós vamos perceber que essas heresias, de alguma forma, elas trabalhavam nessa direção, de rebaixar a glória de Cristo como Senhor, soberano sobre a criação, sobre a providência e sobre a redenção do seu povo. E qual é o problema disso? Consequentemente, uma visão dessa natureza vai trazer uma visão turva da pessoa e obra de Cristo no meio da igreja. Tá? Então, inicialmente, nós vamos perceber que esses falsos mestres, e esse é um grande perigo, esses falsos ensinos não negavam abertamente Jesus. Não, Jesus não desacreditava de Jesus, nem da necessidade dessa obra, mas eles negavam a suficiência de Cristo quando procuravam mesclar Cristo com mais alguma coisa. E aí os capítulos seguintes, os capítulos posteriores, eles vão desenvolver o que são essas coisas, como Cristo mais determinadas comidas, capítulo 2, nós vamos observar isso, Cristo mais determinadas cerimônias, Cristo mais culto de anjos, como se Cristo e a sua obra não fosse suficiente para trazer o seu povo à fé, trazer o seu povo à salvação e mantê-los e sustentá-los, nutri-los devidamente. Então, se tinha um ensino mesclando diversas heresias, tentando então trazer essas escoras para a vida cristã. Muitos tipos de bengalas e escoras para que o crente então pudesse ser um crente espiritual, que é o tema que é desenvolvido aí no capítulo 2, que é o alerta de Paulo sobre o perigo da falsa espiritualidade, trazendo todas essas coisas como pretextos, culto de anjos, cerimônias, não coma isso, não faça aquilo outro, para que vocês sejam tidos como espirituais.
Então, o ponto culminante de tal teologia é o ensino de que tanto a salvação como a permanência nela dependem de alguma coisa além de Cristo. Então, dentro desse tipo de teologia, Cristo ele seria, então, aquela cereja do bolo. Ele perderia a centralidade e essa supremacia a qual toda a Escritura trata do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Paulo aqui está preocupado em trazer a luz diante da igreja em Colossenses, a igreja em Colossos. Então, os versículos aí iniciais que nós lemos, versículos de 13 a 14, eles começam exatamente por afirmar os efeitos permanentes e inacrescentáveis da obra de Cristo. Paulo, ele começa dando a base, estruturando a fé dos crentes nessa obra e nessa pessoa, mostrando a eles que a vida dos verdadeiros crentes estão sustentadas e inabalavelmente firmadas em Cristo. E em mais nada além de Cristo. Então, veja o versículo 13 e 14. Paulo vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas. Esse termo ele é muito forte, libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Note que aqui Paulo ele está dando, como nós falamos, ele está dando a base doutrinária que fundamenta toda a doutrina da salvação. Ele está trazendo aqui a luz diante dos olhos dos crentes ali em Colossos, a base, o fundamento no qual eles devem estar seguros e confiantes, que é nessa obra perfeita de Cristo e no próprio Cristo. E ele começa afirmando de forma geral que a redenção e o perdão de pecados estão invariavelmente sustentados na obra perfeita de Cristo em libertar e transportar seu povo das trevas para a luz. É interessante observarmos aí que para combater as heresias, essa mescla de heresias que estavam ali, Paulo ele começa por afirmar isso, né? Começa por afirmar essas verdades, né? É interessante nós observarmos isso, que para combater essa tentativa de mesclar ou fundir a pessoa de Cristo e a sua obra com as práticas judaicas ou filosofias pagãs, Paulo vai, antes de tudo, estabelecer a verdade em Cristo. E ele começa afirmando a soberania de Cristo no resgate do seu povo, mostrando o poder e a supremacia de Cristo em redimir eficazmente os seus. Eficazmente os seus. Então aí nós temos o que alguns estudiosos vão chamar desse aspecto do chamado eficaz dos eleitos, aquilo que nós estamos tratando no estudo da confissão, né? Esse chamado que é soberano, que é o Senhor fazendo o seu decreto eterno de eleição eficaz, chamando pela proclamação do Evangelho e fazendo com que os seus eleitos ouçam a sua voz pelo Evangelho e venham eficazmente. E é interessante que os tempos aí verbais empregados em libertou e transportou, eles estão no que a gente conhece como no tempo aurístico. E esse tempo ele expressa perfeitamente a ideia de algo que é completo, que é incapaz de ser mudado ou acrescentado, ou seja,
é uma ação feita de forma plena e completa. Não é uma ação que estaria em andamento. Não é uma ação que precisaria de reajustes ou reparos, mas é uma ação plena, perfeita e completa. E o resultado dessa obra é plena redenção, como nós temos aí no texto. E que Paulo vai colocar o que ela significa adiante, que é a remissão do pecado mediante pagamento. E a ideia aqui é literalmente essa, né? De um resgate feito mediante pagamento. Essa obra ela consiste exatamente nisso. Cristo pagando ao Pai o resgate pelo seu povo. Cristo pagando ao Pai esse resgate de forma perfeita, completa e plena, de forma que não há mais o que ser feito, que acrescente a essa obra. E a gente sempre fala, né, que o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Então, dentro desse contexto aqui, dentro da história da igreja, existiram muitas teorias, né, muitas conversas em torno desse resgate pago, né? Então nós não devemos supor aí um resgate pago a Satanás, como alguns erroneamente supõem, né? Porque a ofensa foi feita contra um Deus santo, justo e verdadeiro. E esse resgate precisaria ser pago. Exatamente, esse reparo deveria ser pago ao Deus que foi insultado pela desobediência, pelo pecado do homem. Então, diferente dessa teologia de Orígenes, né, nós não acreditamos nessa teoria do resgate pago a Satanás. Tá? E quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, né, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Né? Nós devemos entender que o domínio das trevas, que o Novo Testamento, aí, nas cartas de Paulo, é colocado como o domínio das trevas, do qual nós fomos libertos, ele se refere a essa esfera onde Satanás ele exerce sua jurisdição usurpada, onde na queda ele encontra meios para acusar e pedir a execução da justiça de Deus sobre os transgressores. Nós devemos olhar para isso aqui como certo comentarista do Novo Testamento ele vai tratar como um reino parasita que está no mais absoluto controle do Senhor Deus, né? Que nós não devemos entender essa realidade como uma força que duela, né, com Deus. Ora, não. Mas como esse reino parasita, né, que ele, na queda, encontra esses meios legais para pedir a execução da justiça de Deus sobre os transgressores. Então, o ponto aqui é que Cristo, em Cristo, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita e a paz foi estabelecida. A paz foi estabelecida pelo seu sangue. Abra Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Versos 13 a 16. Veja o que o apóstolo vai dizer. Mas agora em Cristo, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, que é aquilo que nós sabemos pelo Evangelho, que foi o preço que nos comprou, pago pelo nosso resgate. Então Paulo vai dizer, pois aproximados pelo sangue de Cristo, verso 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. É por isso que Paulo vai descrever a redenção aqui aos Colossenses como algo que os crentes se apropriam unicamente pelos méritos de Cristo. E é por isso que ele usa uma expressão aí bem eficaz nesse sentido. Ele vai dizer, é por isso que ele usa o termo temos isso assegurado. A expressão temos aí nos ensina exatamente isso. Ele nos libertou e nos transportou mediante o resgate pago com o seu precioso sangue. E é por isso que temos a redenção. É algo garantido pela obra perfeita e eficaz de Cristo, a qual todos os verdadeiros crentes podem usufruir e ter assegurado. Por isso que ele usa esse termo, é por isso que temos isso guardado e assegurado em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que tanto o ingresso, voltando a essa temática que é desenvolvida ali para ensinar aos Colossenses sobre a supremacia e a suficiência de Cristo, é por isso que ele está tratando dessa questão. O que Paulo está dizendo aqui é que tanto o ingresso no reino da luz, no reino dos céus, essa salvação, quanto a permanência, se mantém seguros unicamente pelos méritos da obra soberana e perfeita de Cristo. Não sendo necessário, então, todos aqueles artifícios, todas aquelas colocações que ele vai tratar no capítulo 2 como algo inventado pela mente carnal do homem. Tá? É interessante perceber que a atitude de Paulo aqui diante do falso ensino no meio da igreja em Colossos não é uma discussão filosófica, não é um discurso político-moral ou uma tentativa de persuadi-los, lhes impondo meramente a sua autoridade. Não, quero que vocês tenham assim, pronto. É porque eu estou mandando. Não. E aí está um aspecto e um ponto interessante que cabe uma aspas aqui para a gente tratar. Muitas igrejas se perdem no seu verdadeiro propósito no mundo quando perdem isso de vista. Quando perdem essa questão de vista. E às vezes quer remediar alguns males e desvios da verdade, ou até mesmo pecados. E coisas indecentes que esvaziam o santo evangelho do seu brilho, da sua glória, com arranjos religiosos, com atividades sociais, com palestras sobre diversos temas, mas se esquecem de Cristo. Se esquecem do principal, das verdades essenciais e basilares da fé. E aí nós precisamos estar atentos a essas realidades. Nós podemos ser bem informados sobre todas as coisas e inteirados de toda a ciência do mundo. De toda a ciência do mundo. Mas se como igreja não conhecermos a pessoa e obra de Cristo, o nosso amor por Ele será um amor fraco, um amor carnal ou um amor baseado em fábulas, um amor baseado em interesses ou trocas. Um amor fraco. Por isso, a necessidade de apresentarmos Cristo
ensinarmos essas verdades centrais e basilares. Às vezes a gente ouve algumas coisas, né, bem complicadas com relação a isso. Mas toda vez alguém está falando uma mensagem, falando do Evangelho, essas coisas estão repetidas em muitas mensagens. É isso mesmo. Porque nós somos muito tendentes a esquecer coisas tão simples. Coisas tão simples. Coisas que vão nos sustentar de fato em nossa fé, em nosso crescimento, nutrir a nossa vida cristã. Nós precisamos expor o nosso coração diariamente a essas verdades, por mais simples e diretas que elas sejam. Nós precisamos ter o cuidado de aprender sobre Cristo diariamente. É interessante o que Richard Baxter, ele vai uma frase, né, de Richard Baxter, ele vai dizer que se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo a eles. E às vezes a gente vê em alguns lugares, né, uma tentativa de tornar a igreja mais atrativa com outras coisas que não a pregação do Evangelho, a pessoa e a obra de Cristo. Quem é esse homem, Deus? Quem é essa pessoa? Né? O que ela fez? E como nós estaremos seguros dele? E daí se colocam várias questões para trazer uma atratividade, para trazer número, para trazer muitas outras coisas. Isso traz consequências catastróficas, melhor dizendo, para a igreja do Senhor. Então, Paulo aqui, ele busca estabelecer o verdadeiro ensino da essência do Evangelho do nosso Senhor, destacando a absoluta primazia de Cristo. A preocupação de Paulo aqui é certificar-se, e essa deve ser a nossa preocupação como aqueles que ensinam o Evangelho, aqueles que pregam, aqueles que estão conduzindo o povo de Deus já ao ensino dessas verdades eternas, certificar-se de que os cristãos conheçam a pessoa de Cristo, para que eles possam desenvolver uma fé saudável, uma fé verdadeira, para que eles possam crescer no amor a Cristo e no serviço ao seu reino. Essa deve ser a nossa constante preocupação como igreja do Senhor. E aí entra aquele ponto que nós falamos no início, né, na introdução. Creio que a tarefa mais difícil ao expor essa carta de Paulo aos Colossenses seja definir aí, né, qual heresia ou falso ensino estava sendo disseminado ali, que era conhecida como a heresia dos Colossos, né? Um comentarista nesse texto vai dizer que a heresia de Colossos, as heresias, ou a heresia de Colossos, seria um amálgama, uma religião sincrética que mesclava judaísmo, cristianismo, paganismo, filosofia grega e o gnosticismo. Né? E aí nós vamos poder perceber, ligando a tudo isso, nós vamos poder perceber aqui que é o que vai tornar mais evidente ainda a supremacia de Cristo, que é o método de Paulo ao combater isso, ao contrapor isso, que é o que? Ensinar Cristo, ensinar o Evangelho. Irmãos, saiba de uma coisa, entenda isso.
Não há nenhuma verdade que possa superar a verdade do Evangelho. Não tem mestre, não tem doutor nessa terra que pode, por alguma teoria ou por algum argumento, quebrar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Nós não podemos nos intimidar com o mundo. Nós não podemos nos intimidar com os argumentos que às vezes são colocados. O Evangelho de Cristo é o poder. Não há nada que pode superá-lo ou vencê-lo. Ele é como esse rolo compressor que por onde ele passa, ele nada o detém. Ele vai cumprir os propósitos do Senhor. Ele vai cumprir os propósitos do Senhor. Chamando os eleitos por meio dessa proclamação e condenando os réprobos. Ele vai cumprir o seu propósito. Então nós não devemos nos intimidar, nos colocar ali como, eu não sei, sabe? Então o método de Paulo aí é afirmar os cristãos nessas verdades basilares, ajudar os colossenses a entender de fato quem é o seu Salvador. E ele faz isso basicamente em toda a sua carta. Se você fizer uma leitura linear, uma leitura direta da carta de Paulo aos Colossenses, você vai entender isso, você vai perceber isso. Ele trazendo essa realidade de Cristo. E então, seguindo aí, depois de firmar aquilo, ou de afirmar aquilo que foi realizado de uma vez por todas pela obra de Cristo, Paulo vai agora dar aos Colossenses as bases doutrinárias sobre a primazia da pessoa de Cristo sobre todas as coisas. E Paulo faz isso dos versos 15 a 19, destacando primeiro, aí esse é o ponto, a supremacia de Cristo na revelação de Deus aos homens. Verso 15, o início aí do verso 15 vai dizer: este é a imagem do Deus invisível. O ponto do que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo nós temos um único meio pelo qual podemos conhecer a Deus e nos deleitarmos no seu conhecimento. A parte de Cristo, a parte dessa pessoa bendita, qualquer conhecimento que o homem pode obter é um conhecimento vazio, não pode trazê-lo a fé salvadora, muito menos glorificar a Deus no sentido de trazer uma vida a esse propósito. Qualquer conhecimento à parte de Cristo é um conhecimento falso. E nós vamos ver por que isso. Paulo vai tratar isso falando porque nele todas as coisas foram criadas. Tudo subsiste nele. Né? E o apóstolo João vai dizer lá no seu Evangelho: nada que foi feito sem ele se faria. E as Escrituras vão nos mostrar a glória e a primazia de Cristo na revelação do Deus que é invisível. Então, o ponto nosso aqui é entender que isso está unicamente reservado a Ele, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho. Porquanto Deus, em sua natureza espiritual, não pode ser visto. E Ele fez isso plenamente em Cristo. Abra João 1. João 1,18. Veja o que o texto de João, o Evangelho de João vai dizer, João 1,18, vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 14, versos 8 e 9 vai dizer, João 14, 8 e 9, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco
há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Veja, o que Paulo está dizendo aqui é que ninguém, além de Cristo, é suficiente para revelar salvadoramente Deus aos homens. Ninguém. Então, isso encerra o assunto que é tratado ali, né, de alguma outra criatura, alguma outra coisa, qualquer coisa possa ser ou trazer esse benefício ao homem. Estava sendo ensinado ali, além de Cristo. Trazer o homem à fé salvadora e mantê-lo. Isso está revelado ou reservado em Cristo Jesus. Como Paulo diz, este é a imagem de Deus invisível. Ele é a imagem de Deus invisível. Isso nos ensina que se o conhecimento que temos de Deus ele não estiver centralizado e fundamentado na pessoa de Cristo, esse conhecimento é um conhecimento falso. Né? Ele é um conhecimento falso porque ele está à parte de Cristo. Somente Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. E toda a Escritura dá o testemunho dele. Veja João, ainda no Evangelho de João, capítulo 5, verso 14. Veja o que o apóstolo vai dizer, apóstolo João. João 5,14. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E aí entra a última parte. E são elas mesmas que testificam de mim. São elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, toda a revelação, toda a Bíblia, toda a Escritura é que traz, é que aponta para Cristo, né? É que traz o conhecimento verdadeiro de Cristo. E aí, seguindo aí o texto, né, do restante do verso 15 ao 16, nós temos o ensino de Paulo sobre a primazia de Cristo sobre toda a criação. Ele vai dizer aí, né, partindo do começo, este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Essas palavras de Paulo, elas exaltam exatamente isso, a supremacia de Cristo sobre a sua criação. E estabelece, o estabelece como Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui é o ponto aí, né, que é também mais uma coisa que nós precisamos pontuar, embora seja conhecido nosso, que Paulo está dizendo aqui não é que Cristo, com esse termo que ele vai usar aí, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, em verso 15 ainda, né, a segunda parte, o primogênito de toda a criação. Paulo não está dizendo aqui que Cristo foi o primeiro a ser criado, e por isso ele é o primogênito. Tá? Essa é uma heresia conhecida, tá? Como o arianismo, né? E no século IV e os testemunhos de Jeová hoje. Né? Então, nós não podemos entender e compreender esse texto ali, essa palavra, primogênito, como o primeiro a ser criado. Primogênito aqui tem um sentido de proeminência, tá? Existe antes ou superior, aquele que tem a primazia soberana sobre todas as coisas. Abra Salmos, o texto de Salmos, Salmo 89, 27, nos traz aí o entendimento do que esse termo significa. Salmo
89:27 vai dizer: falo-ei por isso, meu primogênito, o mais, né, e aí ele explica, o mais elevado entre os reis da terra. E isso é confirmado na leitura, né, no texto que segue, né, de Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas, né? Ou seja, ele é antes de todas as coisas, né? O ponto aí está apontando para isso. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E aqui nós devemos, irmãos, observar que aquilo que a igreja precisa, de fato, conhecer e afirmar de Cristo, não basta ser, entenda bem, não basta ser algo meramente honroso, como concebê-lo um grande profeta, ou uma pessoa iluminada, ou ainda um homem divinizado. Saiba que muitas heresias, né, muitas seitas heréticas fazem isso. Como o próprio arianismo. Que vai conceber essa pessoa, a pessoa de Cristo, como um homem iluminado, divinizado. Ou o docetismo. Então, o nosso ponto aqui em compreender a pessoa de Cristo é entender que Ele é o Deus eterno. Deus eterno, Deus homem que se encarnou. O próprio Deus encarnado, como nos nossos em documentos verdadeiros, né? E que consiste com a verdade bíblica, vai dizer Deus de Deus, por meio do qual toda a criação está sujeita, porque Ele pertence, e por quem nós somos resgatados do poder das trevas e firmados no reino da luz. Mas não somente isso, Paulo vai agora dizer que Cristo também tem a primazia sobre a revelação salvadora de Deus. Voltando, né? Ele tem não somente a revelação salvadora e a primazia sobre a criação e todas as coisas, mas também na providência. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ao mesmo tempo que o apóstolo ele afirma a natureza eterna de Cristo aqui, ele vai ensinar que tudo que foi criado está sustentado nele. Isto é, tudo que existe não somente foi criado por meio de Cristo, mas é mantido, sustentado nele. É mantido, sustentado nele. Veja João 1. Abra sua Bíblia em João 1, versos de 1 a 3. Evangelho de João 1. De 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A ideia aí do termo subsistir é literalmente permanecer, ou ficar de pé, tá? Se manter ali de forma firme. Tá? E o ensino de Paulo aqui apresenta Cristo não apenas como aquele que tem o domínio da criação e da revelação em suas mãos, mas com o curso de todas as coisas, na providência, no governo e na sustentação, quer no céu, na terra ou debaixo da terra. Tudo está no mais absoluto controle da sua providência. E tudo isso é executado através da pessoa de Cristo. Por isso, irmãos, nós, como cristãos,
quando nós olhamos para texto como esse, que apresenta o Senhor Jesus como aquele que nos revela o Pai salvadoramente, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, a supremacia sobre todas as coisas no céu e na terra, e aquele que governa todas as coisas. É por isso que nós, como cristãos, não podemos subdividir a nossa vida, compartimentando a nossa existência dentro de uma perspectiva que nós temos visto, né? Até mesmo cristãos desenvolvendo dentro dessa perspectiva, né? Não, aqui é a minha área sagrada, aqui é minha vida secular, né? Aqui é minha vida espiritual e aqui é minha vida secular. Por isso que nós devemos olhar para a vida como um todo, para a nossa vida cristã, dentro de todo esse aspecto. Porque toda a nossa vida é desenvolvida diante da face do Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que cria, governa e sustenta todas as coisas. Não existe uma parte da nossa vida, ou uma área da nossa vida, que não está diante da face do Senhor, que é desenvolvida, escondida, onde os olhos do Senhor não podem contemplar. É por isso que devemos ter esse cuidado com o nosso procedimento, com a nossa vida, com a forma como conduzimos. Abra Tito 1. Veja dentro desse aspecto da vida cristã, como nós devemos observar e como nós devemos desenvolver a nossa vida sem colocarmos essa espécie de jaula, né, ou essa limitação, mas entendermos que todas as áreas da nossa vida devem glorificar a Deus, porque nós fomos criados para isso. E quando Cristo nos redime, Cristo traz essa verdadeira salvação a nós, nós devemos andar e proceder em todas as áreas da nossa vida para glorificar a Deus, honrando. Veja, Tito 1, 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para o impuro e descrente, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Em Cristo nós somos recriados para uma vida em novidade, uma vida que aponte para o Senhor e que glorificam, tendo toda essa estrutura que nós estamos vendo aqui, sabendo que o Senhor, Ele governa todas as coisas, Ele tem a primazia sobre todas as coisas. E em seguida, caminhando aí para o fim, em seguida nos versos 18 e 19, Paulo afirma a primazia de Cristo sobre a igreja, dizendo que ele é o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos e a plenitude de todas as coisas. O ponto de Paulo aí é dizer que o único que possui a autoridade de governar a igreja é Cristo, né? E ele é o único em quem a igreja deve manter seus olhos fixos, e o único de quem depende a unidade do corpo. Com isso, Paulo estava aí instruindo os colossenses acerca do surgimento daquelas heresias que nós falamos no começo, que uniam elementos judaicos e doutrinas de mistérios com a vida cristã. Paulo vai dizer que a
falta de confiança absoluta no senhorio de Cristo cria um ambiente fértil para muitos males no meio da igreja. Então, veja que interessante, né? Avance aí no capítulo 2 de Colossenses. Estamos vendo no capítulo 1, e numa página, capítulo 2, versos 16 e 17. Veja como o perigo da falta desse entendimento, dessa confiança absoluta no senhorio de Cristo para dirigir, para governar e para manter a sua igreja nesse rumo. Olha o que ele vai dizer: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, que é orgulhoso, inflado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, dentro do desenvolvimento da exposição desse capítulo 2, nós vamos ver exatamente isso. Se você reparar a posição do capítulo 2 aí, depois dessa exposição do capítulo 1 aqui, nós vamos observar Paulo firmando os cristãos no conhecimento verdadeiro de Cristo e falando que todos aqueles que estão ensinando algo contrário a Cristo ou que não Cristo, eles estão de alguma forma desligados do seu cabeça, que é Cristo. E para isso acontecer, e quando isso acontece, melhor dizendo, se enfiam, se colocam muitas outras coisas. E aí ele vai colocar comida, bebida, dias de festa, dias novas, baseando-se em visões, e muitas outras coisas. Ele vai colocar: não retendo a cabeça, a qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Veja, Paulo, é interessante observarmos isso, Paulo ele não ensina a doutrina no vácuo. Ele não ensina doutrina no vácuo. Ele não escreve essa carta sem estar devidamente consciente do que está se passando lá. E aqui ele está direcionando suas palavras a combater os erros que podem minar e corromper uma igreja. Irmãos, entenda isso. E isso começa por diminuir a supremacia de Cristo, por tirar a centralidade de Cristo na igreja. Entenda isso. Igrejas que se desviam do Evangelho e chegam àquele status em que os nossos documentos vão dizer, aqueles que apostataram, que abandonaram, se tornaram sinagoga de Satanás. Igrejas que se desviam do Evangelho, da centralidade, da supremacia de Cristo, começam por aqui, por esse ponto. O primeiro passo é diminuir a importância do governo absoluto de Cristo sobre o seu povo. E aí, meu irmão, se coloca muita coisa, se coloca homens como gurus, pessoas que reivindicam que têm a revelação de Deus na sua boca, por sonhos, por visões, por seja qualquer outra coisa. E é interessante que a primeira aí das 10 teses de Berna, feitas aí, revisadas, na verdade, revisada por Eurico Zwinglio, em 528, diz exatamente isso. A Santa Igreja de Deus, cujo único cabeça é Cristo, nasce da palavra de Deus e permanece na mesma, e não ouve a voz de um estranho. Não ouve. E isso normalmente acontece por motivações carnais. Por quê? Não retém o cabeça.
Cristo. E aí tem que colocar, né? Colocar muitas coisas ali. Mas nunca irá suprir o que o nosso cabeça, Cristo, pode dar à sua igreja. Nunca. Isso, irmãos, é um ponto que nós devemos ter um cuidado. Isso começa bem pequenininho, mas é interessante nós entendermos isso. 1 milímetro de desvio da centralidade de Cristo aqui resulta em quilômetros lá na frente. Quando você vai construir uma obra, né, vai pegar um muro, se você se desvia, né, no prumo ali, aquilo que vai trazer essa retidão aqui, você desvia milímetros aqui, ao longo dessa construção, isso vai resultar em algo mais que meros milímetros. Se nós nos desviarmos milímetros do conhecimento de Cristo como igreja, certamente nós nos desviaremos desse alvo, desse objetivo. A ideia aqui é que Cristo, e somente Cristo, irmãos, tem o senhorio absoluto da igreja, a autoridade, o poder para fazê-la triunfante sobre todos os seus inimigos. E no seu cuidado, no cuidado da sua providência, o Senhor estabeleceu homens fiéis, ministros fiéis, que podem conduzir a sua igreja por meio dessa autoridade que é delegada, mas que está unicamente centrada em Cristo e na sua palavra. Pelo cuidado da sua providência, Deus tem nos dado pastores, homens zelosos, fiéis à sua palavra, ao santo evangelho, para nos guiar na sã doutrina. E debaixo desse senhorio de Cristo, desse governo absoluto, a igreja do Senhor caminha nesse mundo. É por isso, né? Exatamente por isso que nós podemos olhar para a igreja do Senhor e saber que ela está caminhando, porque o Senhor está governando e administrando o seu povo. Por isso que Paulo diz aí que Cristo é o primogênito, né, avançando aí dentro dessa perspectiva, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas e o único capaz de triunfar sobre todos os seus inimigos, até mesmo a morte. Até mesmo a morte. É por isso que ele vai dizer aí que Cristo é o primogênito dentre os mortos, pois a sua ressurreição ela vai marcar essa nova criação em que Cristo inaugura, morrendo e ressuscitando para nunca mais morrer. Ou seja, a sua própria ressurreição é uma antecipação e uma garantia da ressurreição que todos os crentes unidos a Cristo gozarão, triunfando com Cristo, porque Ele é o nosso cabeça, é o cabeça da igreja. E aí Paulo vai dizer no verso 19, caminhando aí para o fim, que em Cristo reside a plenitude da presença de Deus, né? Está dizendo aí toda, né? A plenitude aí é toda. E isso refuta toda a afirmação de que possa haver um outro acesso a Deus, né? Por qualquer outro caminho que não pela pessoa e obra de Cristo. E é exatamente por isso que a reconciliação foi possível e a justiça é reparada, promovendo então aquilo que ele diz lá, né? Promovendo a paz entre Deus Santo com homens, pecadores e culpados como nós, porque pelo sangue daquele que é pleno em divindade, que é Deus,
pleno em humanidade, ele sela a paz na cruz, unindo nele mesmo as partes, né, conflitantes. Esse muro, né, como nós lemos lá, né, que separava, né, entre o homem, o pecador, o culpado, e o Deus santo. E aí no verso 20, nós temos aí, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliados consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E por fim, depois de dar aí os fundamentos doutrinários sobre a pessoa e obra de Cristo, Paulo agora, ele aplica. E é muito interessante, né, como Paulo vai tratar essa questão final aqui. Ele aplica a realidade da supremacia de Cristo no poder dessa união de Cristo com a sua igreja. Que dentro dos termos que ele vai usar aí é o que muda completamente a condição de antes, que era de inimigos, para, dentro dos termos que ele usa, reconciliados. Né? Reconciliados. Então é dito aí no verso 21, antes éreis estranhos, inimigos no entendimento e nas obras, e agora, né, nessa mudança aí, mediante a obra de Cristo, né, e por essa união da igreja com Cristo, do seu povo com Cristo, agora, verso 22, reconciliados, eles recebem paz com Deus, são santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Verso 22 ainda aponta para um aspecto muito importante, interessante, dentro desse tema da salvação, né, soteriológico, né? Ele ainda aponta para a necessidade da expiação ser pela vida, sofrimento e morte de Cristo. E não quero ser extensivo nisso, mas só tocar nesse ponto que o texto aponta, o texto nos mostra. Existem muitas teorias da expiação. Existem muitas teorias da expiação que questionam, né, pasmem, se a expiação não poderia ser por outro meio, né, que não a cruz. E dentro dos termos que alguns teólogos colocam, né, não por um outro meio, algo não tão cruel, né, como a morte de Cristo. Né? E é questionado que, se Deus é tão bom e poderoso como o cristianismo prega, por que então simplesmente não foi declarado perdão? Essas teorias trabalham todas essas ideias. Irmãos, e é exatamente aqui, né, aqui está a mensagem escandalosa da cruz. Aqui reside a mensagem escandalosa da cruz. Cristo crucificado como substituto do seu povo, um justo morrendo por injustos. Aqui reside esse escândalo da cruz, onde o mundo não compreende, onde aqueles a quem Deus não abriu os olhos, em qual o Espírito Santo não liberou a regeneração em seus corações, não trouxe essas verdades, não podem entender. Isso é loucura para o mundo. E a Escritura mostra claramente a expiação como procedendo do beneplácito de Deus, da sua justiça que demanda o castigo ao ofensor, e de sua santa e amorosa vontade de prover a oferta pela culpa. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, em nenhum outro canto, onde o ofensor vai ao culpado e lhe prover o meio, a oferta pela culpa, para que então o ofensor, o culpado, possa então estar em um estado de graça, de amizade e de amor eterno com aquele que ele ofendeu. Só o Evangelho. Que vai revelar esse Deus gracioso e sábio,
sábio, que na sua sábia providência nos deu Cristo para nos redimir da nossa culpa. Então, a gente precisa entender isso, que a expiação ela procede tanto da justiça divina, que exige o pecado quitado, que é o ponto que ele trata lá no começo, resgatando-nos. Dentro do contexto que nós temos na Escritura, porque o salário do pecado é a morte. Procede tanto da justiça divina que exige pecado quitado, quanto de seu amor e graça, que deseja salvar pecadores por sua livre graça, e que prover a oferta pela culpa, sendo esta oferta o seu próprio Filho, para que Deus então seja, como Paulo coloca, tanto justo como justificador. Justo como justificador de pecadores. Por isso, irmãos, a igreja verdadeira de Cristo é apresentada diante de Deus como santa, como inculpável e irrepreensível, porque ela é vista coberta com o sangue de um justo, com o sangue de Cristo. Com o sangue de Cristo. E todos aqueles que permanecem firmes nessa fé irão evidenciar a obra de Cristo e a união com Ele em seu corpo, não se deixando levar pelo engano, mas perseverando e permanecendo na esperança do Evangelho. Essa é a proclamação do Evangelho que nos chama a olhar para a obra de Cristo, a descansar e confiar unicamente nessa pessoa e na sua obra, sabendo que em Cristo nós temos a remissão dos pecados, sabendo que em Cristo nós temos perdão, a redenção, e que nós estamos em paz com Deus, não porque somos bons, não porque merecemos, não porque fizemos alguma coisa, ou não, mas porque apesar de nós, Deus nos amou em Cristo. E eu queria fazer aqui algumas aplicações, concluindo. A primeira é, irmãos, se estamos de fato em Cristo, isso deve nos trazer paz. Se nós estamos de fato em Cristo, nós estamos seguros. Não somente aqui e agora, mas eternamente seguros. Cada um de nós, se nós estamos em Cristo, nós estamos eternamente seguros. Eu queria que você visse isso e que o seu coração aplicasse a essa realidade eterna. E ao fazer isso, que o seu coração seja levado a uma exultante alegria de que não há nada que pode nos separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus, porque essa obra é plena, perfeita em Cristo. Se Cristo nos resgatou mediante o pagamento perfeito do seu sangue, nós temos algo seguro, incorruptível e eterno, nossa redenção. Estamos firmes. E essa é a incrível realidade da obra de Cristo. Ela não perde o seu efeito com os anos, com o tempo, mas ela permanece de eternidade em eternidade. Essa é a perfeita obra de Cristo como nosso sumo sacerdote. Agora, queria que você entendesse e olhasse para isso. Agora, nessa pequena fração de segundo, enquanto eu falo, enquanto você me ouve, Cristo está segurando cada um dos seus eleitos eternamente em seus braços e ninguém pode tirá-los de lá. E toda a vida de Cristo agora está voltada a interceder por nós. Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O segundo ponto e último que eu queria trazer como aplicação desse texto
a nós é. Esse texto coloca diante de nós Cristo em sua supremacia, em sua soberana supremacia e governo absoluto sobre todas as coisas. Por isso nós devemos descansar. Ele não somente nos salvou do poder do pecado, da culpa, da condenação eterna, mas Ele está cuidando de nós agora, em cada aspecto da nossa vida. E isso vai nos ensinar que o Evangelho não admite fusões, misturas ou qualquer outra espécie de escoras para sustentar a vida dos eleitos, mas somente Cristo. Esse é um dos slogans da Reforma, né? Somente Cristo. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Deus criou o mundo por meio de Cristo. Deus sustenta o mundo por meio de Cristo. E Deus redime e governa a sua igreja pelo poder de Cristo. Que nós, irmãos, como igreja de Cristo, encontremos plena satisfação na sua pessoa e obra. Que nós repousemos o nosso coração e a nossa esperança no Senhor, na sua obra, no seu governo, no seu senhorio sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela obra perfeita de Cristo, nosso Salvador e Senhor. Agradecemos, Pai, porque nenhum de nós éramos dignos de recebermos tão grande salvação. Mas em Cristo Jesus, o Senhor operou graciosamente, trazendo-nos a um estado de graça. Pai, que a nossa vida seja guiada nesse mundo, dirigida, entendendo e olhando para essas verdades. Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Fica com teu povo, Deus, em nome de Jesus. Amém.